Eu quero me apaixonar. Um casal apaixonado profere palavras de amor enquanto estão deitados na grama verde. A realidade dessa cena é, na verdade, mais obscura do que se imagina, pois Julieta se arrepende de algo que fez com seu amado. Ela então se encontra com o grande dragão, que é direto em sua pergunta. Julieta Helen Rosenta, filha do Rei Eterno, a frágil opressora e a tão querida traidora, o que você deseja? Em frente ao oponente dragão, ela diz que deseja desfazer tudo aquilo que ela arruinou, pelo homem ao qual lançou a morte eterna sobre ela, pelas consequências de seus atos, onde ela foi tão cruel. Ela quer devolver o amor dele na mesma medida. O dragão então afirma que seu desejo será concedido. No meio de uma história de amor e ódio, Julieta ouve atentamente seu irmão. Ela comenta que seria péssimo uma pessoa ser forçada a ficar com alguém que não ama. Seu irmão diz que uma solução seria uma taça de veneno, para o espanto de Julieta, que responde que isso seria algo extremo. Ela diz que só gostaria de ter uma pessoa que a escute e que lhe dê atenção. Seu irmão lhe diz que seus pedidos são exigentes e que será difícil encontrar um bom partido assim, e complementa que homens não têm nada na cabeça, além de uma voz alta. Julieta acrescenta: quem não a ouviria se ela é a princesa? Além disso, ela diz a Adrien que ele sempre ouve sua esposa, e ele sorri, dizendo que é impossível não ouvi-la, já que ela pode ser assustadora quando se irrita, e Julieta lhe diz que também pode ser assustadora. O irmão lhe diz que uma delegação da nação de Nazante chegará no reino, como o reino de Rosenta prestou apoio militar. A delegação chegará ao reino em sinal de agradecimento. Julieta fica animada e espera ter alguém da sua idade na delegação, alguém tão maravilhoso como nos contos de fada. Ela fica sabendo que o Duque de Nazante veio junto com a delegação e fica animada para saber mais sobre ele. Sua amiga lhe avisa para não se aproximar dele, pois se o fizer, seu irmão, o príncipe herdeiro, ficará irritado. Nota desta narradora: mais alguém fica com água na boca com os bolos das webtoons? Julieta pergunta o motivo, e sua amiga lhe diz que ele fuma a erva do sono e que seria um desastre se aproximar de alguém assim. Mais tarde, Julieta caminha pelo Palácio Triste, pois não gostou das palavras de sua amiga, e gostaria muito de ver o Duque, pois pensou que finalmente iria conhecer alguém para sair. De repente, ela se depara com um belo homem no Jardim Real, e pensa que nunca o viu antes. Ela vai de encontro a ele e pergunta seu nome, e ele, visivelmente emocionado, se apresenta como Enoch Latraque. Julieta diz que é a primeira vez que vê um servo se perdendo pelo palácio, e explica o caminho para ele. Ele então agradece e se retira, mas ainda assim, Julieta fica curiosa sobre quem ele é. Ela começa a procurá-lo por todos os lugares, mas sem sucesso. Mais tarde, seu irmão vai ao seu quarto, informar que ela não precisa ir para o jantar se não estiver se sentindo bem. E ela, já arrumada, lhe diz que, como princesa, é seu papel participar. Por fim, no jantar, nem o grão-duque, e muito menos o servo, compareceram. Julieta já estava chateada por não encontrá-lo em nenhum dos jantares, quando, de repente, uma mão segura o balanço e uma voz suave lhe pergunta se pode empurrar o balanço. Ela o repreende, dizendo que ele não pode entrar no jardim da princesa, e ele diz que gostaria de agradecer por ter ensinado o caminho para ele. Ela diz que o procurou por toda a parte e lhe pergunta de forma divertida que punição ela deveria dar a ele. Ela então pede a ele para contar-lhe sobre Nazante, já que ela só conhece o próprio lar. Ele pergunta o motivo, e ela responde que, como sua saúde é frágil, não consegue sair, mas que agora está melhor. Enoch então pergunta se tem algum lugar que ela gostaria de conhecer. Ela diz que gostaria de ver o mar, pois o azul do mar deve ser igual ao azul dos olhos de Enoch, o que o deixou completamente envergonhado. Ela perguntou se ele sabe dançar. Ele diz que não, mas poderia aprender se ela quisesse. Ela diz que não é fácil, e que se ele fosse aprender, não voltaria mais. Então, ele pergunta se ela não poderia ensiná-lo. Ela diz que não será fácil, mas ele rebate, dizendo que não pisará em seus pés. Ela diz que está feliz que ele esteja ali, já que sua amiga se casou e a deixou solitária.
Então, Enoque lhe pergunta se ela não tem um noivo, e ela lhe responde que não, já acrescentando que quer se casar com alguém por quem tenha sentimentos. Julieta pergunta a Enoque se ele tem uma pessoa assim, e ele diz que sim, mas que ela não iria amá-lo, pois é um monstro terrível. Ela pergunta por quê, e ele lhe pergunta se ela acha que alguém pode mudar um destino predestinado. Um destino onde se ama e é desprezado, ao qual não consegue fugir. Ela diz que se ele é um monstro, ela também é, porque também não pode fugir do seu destino. Como ela está doente, ninguém sabe a causa, e ela só fica no aguardo de sua morte. E mesmo tendo alguém, esse alguém ficará com um espaço vazio. Essas palavras deixaram Enoque triste. Então, ela diz que não quer que ele diga que é um monstro, pois que tipo de monstro dança e se torna um companheiro gentil para uma princesa? Ela pergunta quantas vezes mais ele poderá vê-la antes de partir, e ele responde que haverá mais 5 vezes. Julieta então diz que dançarão juntos na próxima vez, e ele beija sua mão, dizendo que fará isso com prazer. À noite, Julieta fica emocionada ao lembrar que Enoque beijou sua mão, e pensa que gostaria que o beijo fosse nos lábios, e não na mão. Sua empregada lhe avisa que o príncipe herdeiro lhe deixou um recado para um chá com o imperador de Rosenta, e ela aceita prontamente. No outro dia, Julieta se encontra com seu irmão e sua cunhada e sobrinho. Sua cunhada lhe pergunta como ela está de saúde, e ela responde que está bem, apesar da palidez de sua pele. Eles são informados que o imperador já está aguardando e vão para o salão principal. Eles pedem desculpas pela demora, e o imperador diz que não aguardou muito. Este diz que ouviu muito sobre Julieta, elogiando sua beleza. Durante o café, o imperador pergunta para Julieta se ela já possui um noivo, e ela responde que não, o que, para o imperador, é uma sorte. Julieta vai para o jardim, sem entender a fala do imperador, mas pensa que, se ficar noiva, ela e Enoque não terão uma chance, mas pensa também que não viverá por muito tempo. Ela aguarda Enoque, mas vendo que ele não apareceu, volta para o palácio. Durante o caminho, ela ouve vozes exaltadas sobre ela se casar. Vozes exaltadas, essas que eram de seu pai, o imperador, e seu irmão, revoltado com a atitude do pai. Julieta não pôde ignorar isso, e entrou no aposento. Ela diz que não estava ali há muito tempo, mas o pai lhe diz que ela deve ter ouvido tudo. Ele pede a ela que se sente, e lhe diz que o imperador de Nazante quer que ela se case com o grão-duque. Ela tenta argumentar, mas o pai lhe diz que já lhe deu tempo o suficiente, e que seu irmão sabe disso. Ela quer saber se implicações de rejeitar o pedido, e o rei lhe diz que o imperador é muito teimoso, o que revolta o príncipe, que quer achar outra maneira. Julieta quer conversar com o imperador para resolver sobre a proposta, que foi aceita pelo seu pai. No outro dia, ela se encontra com o imperador. Ela agradece a oferta de casamento, mas educadamente recusa a proposta. O imperador quer saber o motivo, e ela diz que sua doença seria um empecilho até mesmo para atravessar a fronteira. O imperador lhe diz que isso não seria problema, e que o casamento é meramente um ato político para o choque de Julieta. Ela diz que nem ao menos viu o grão-duque, e pergunta se eles não forem compatíveis, e o imperador lhe diz que isso é algo que ela poderá resolver depois do casamento. Ele também garante que, além do dote generoso, seu irmão lhe será fiel, além de protegê-la e cuidar dela. Ela pergunta como é o grão-duque, e o imperador lhe diz que ele é alto, tem cabelos prateados e é muito bonito, o que faz Julieta congelar. Ela pergunta qual é o nome dele, e o imperador diz: Enoque Latraque.